Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na Sua presença, aprendendo um pouco mais da Sua palavra, aprendendo um pouco mais da Sua Torá. Irmãos, vamos falar sobre a Querrilá, a congregação do Eterno, a Igreja do Eterno. Quem é a Igreja do Eterno, irmãos? Infelizmente, irmão, por causa dessa linha dispensacionalista, dessa teologia da substituição, a maioria das pessoas que frequentam uma igreja cristã, uma igreja protestante, uma igreja evangélica, vem sendo enganada. Porque é ensinado que a igreja atual substituiu Israel, ok? Tenho certeza que esse povo eles nunca leram Romanos capítulo 11, né? Vamos ler aqui alguns versos, depois a gente vai entrar no estudo, onde a gente vai fazer no modo perguntas e resposta para ficar bem compreensível para os irmãos. Mas se qualquer pessoa, né, num nível mínimo de inteligência, que lê Romanos capítulo 11 vai ver claramente que a igreja é Israel e nós fomos enxertados. Romanos capítulo 11, versículo 17, 18 e 19 diz o seguinte: E se algum dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre os outros, e agora participa da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos, porém se fizeres, recorda-te, pois que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. A raiz, irmãos, é a congregação do Eterno, é Israel, sempre existiu igreja. Ok? Versículo 19. Então vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Ou seja, as promessas que o Eterno prometeu para Abraão, a partir do momento que a gente reconhece Yeshua como Mashiach, nós somos enxertados na oliveira. E elas passam a ser para nós também. Ok? Mas vamos dar mais base bíblica aqui para a gente fortalecer essa linha de pensamento. Tenho certeza que esse conhecimento, esse estudo, irmão, ele vai ser bênção para a tua vida espiritual. Quem é o povo eleito do Eterno? Quem é a sua única congregação? A gente vai ter que ler Êxodo capítulo 19, versículo 6. Ok, irmãos? Israel é a nação sacerdotal, irmãos, do Eterno. E todos aqueles que reconhecem Yeshua como Mashiach e são enxertados. Enxertados, irmãos, implica aceitar o Eterno e os mandamentos do Eterno. Diz assim: e vós me sereis um reino sacerdotal e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ok? Isso não mudou, irmãos. Ok? Como Israel é considerado pelo Eterno? A gente vai ter que ir para Êxodo capítulo 4, versículo 22 e 23. O Eterno, irmãos, ele considera Israel como um filho. Então dirás a Faraó: assim diz o Eterno: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Então, irmãos, Israel é considerado filho do Eterno. Pode um pai esquecer ou rejeitar seu filho? Vamos ler aqui Isaías 49, 14 e 15. A gente sabe que isso aí jamais
vai esquecer vindo da parte do Eterno, né, irmãos? As passagens dizem o seguinte: porém, Sião diz, já me desamparou o Eterno, e o meu Elohim se esqueceu de mim? Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Ok, irmãos? A teologia de que Israel foi substituído tem apoio bíblico, irmãos? Vocês aí que são adeptos da teologia da substituição, por que vocês não dão base bíblica para essa linha de pensamento? Né? A gente vai ler aqui Jeremias capítulo 33, versículo 23 até o versículo 26. Essa linha de pensamento, irmão, essa teologia da substituição, ela não tem base bíblica, ok? A Bíblia diz totalmente ao contrário. Olha o que diz o verso. E veio ainda a palavra do Eterno a Jeremias, dizendo: porventura não tens visto o que esses gentios estão dizendo? As duas gerações que o Eterno escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo como se não fora mais uma nação eleita diante deles. Assim diz o Eterno: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, se eu não manter mais as leis fixas dos céus e da terra, então podem dizer que eu rejeitei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque eu removerei o seu cativeiro e terei misericórdia deles. Acabou aqui, irmãos. Aqui é finalizado essa teologia da substituição, ok? Foi dado aqui um golpe de misericórdia. Vamos para mais uma pergunta. Teria o Eterno rejeitado Israel e substituído pela igreja cristã, pela igreja protestante? Vamos ler aqui uns versículos mais acima do mesmo capítulo de Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 1 e 2. Ok? A gente sabe que a teologia da substituição, irmãos, é a maior mentira que a igreja cristã inventou. Olha o que diz o versículo 1 e 2 aqui. Digo, pois, porventura rejeitou o Eterno o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O Eterno não rejeitou o seu povo, que antes o elegeu. Ok, irmãos? Quem é a menina dos olhos do Eterno? Quem será a menina dos olhos do Eterno? Né? Só no livro de Inventares, né, irmãos? Capítulo 6, versículo 66, desses pastores, esses falsos profetas, que deve estar escrito que é a igreja atual, ou a igreja evangélica, ou o cristianismo. Eles mentem demais. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 32, verso 10. Ok? Israel vai ser o povo eleito para sempre, irmão. Israel é a igreja. Achou numa terra deserta, e num ermo solitário cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como uma menina do seu olho. Esse versículo ele é tão lindo, ele parece um poema. Então a menina dos olhos do Eterno é Israel. Israel é a igreja, irmãos. Ok? Vamos ler também aqui Zacarias capítulo 2, verso 8, que também diz que Israel é a menina dos olhos do Eterno. Porque assim diz o Eterno dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina
do seu olho. Irmãos, vamos continuar a segunda parte desse estudo, mas esse a gente vai parar por aqui, ok? Tenho certeza que esse estudo vai ser um divisor de águas na vida de todos, ok, irmãos? A igreja atual não substituiu Israel. Aliás, se a igreja não se enxertar, não buscar o eterno de verdade e os seus mandamentos, irmãos, a igreja atual está totalmente fora, vai estar totalmente fora do plano de salvação do eterno, irmãos. É impossível eu querer o eterno e não querer os mandamentos do eterno, ok? Então, estudem, meditem, leiam esses versos novamente e até a segunda parte. Shalom, shalom, que o eterno abençoe a todos.